Deixa eu ver. Começou, vai começar. Então, o que temos na aula de hoje? Bem, vamos dar um passo para trás antes de ir alguns para frente, né? Então, nós já estudamos, nós estamos aí meio que estacionados, falando um tempo sobre proteção radiológica, tá? A proteção radiológica, ela é bastante importante para vocês, tá? Enquanto profissionais, vamos dizer assim que a máquina fará quase tudo. A única coisa que a máquina não poderá fazer para vocês, máquina, software, né, e tudo mais ali, a única coisa que ela não faz é proteger, tá? A proteção, ela é individual, tá? E ela é de responsabilidade, certamente, aí, do profissional, tá? E o profissional, ele cuida, né, não só da sua proteção, mas cuida da proteção dos pacientes também. Não cuida só da proteção dele, dos pacientes. Ele cuida da proteção do entorno, né? Porque em se tratando de radiação ionizante, o entorno aí, ele é afetado de alguma forma, tá? Ele é afetado de alguma forma, então é bastante importante, né, que ele esteja muito bem protegido, tá, para que, né, os efeitos sejam minimizados. Bom, e das últimas aulas nós falamos sobre esses fatores de proteção radiológica, tá? Fatores tempo, distância e blindagem. Então, como que operam, né, esses três fatores aqui? Esses fatores operam da seguinte forma, na questão do tempo. Então, o tempo, eu devo minimizar o tempo. O tempo deve ser o menor tempo possível, tá? Devo minimizar o tempo. A distância eu devo maximizar a distância. A distância deve ser a maior distância possível. E a blindagem deve ser a mais adequada possível. E quando falamos em adequado, né, porque depende da radiação que está sendo usada, né, da radiação ionizante que está sendo usada, depende da parede, né, do tipo de material que está sendo utilizado nas paredes. Então, essa blindagem ela vai variar. Então, a blindagem a mais adequada possível. Tá? A mais adequada possível. Pois bem, então, na aula de hoje, a gente vai verificar aí duas coisinhas, né? O tempo e a distância, tá? A gente vai fazer bem passo a passo, microfone e o confessionário estão abertos, vocês podem perguntar a qualquer momento. Ah, professor, nossa, é tão difícil assim? Não, não acho que seja, de verdade. Não acho que seja assim tão difícil, né? Aí seria, né, um ultraje aí, né, à inteligência de vocês, tá? Mas tem um fator que, né, envolve algumas contas e, né, a gente não gosta assim tanto, né, não é tão apaixonado, e tem também a questão do cansaço da Vossa Senhoria, tá? Mas vamos lá. Primeiro, então, essa exposição. Devemos minimizar o tempo, ou seja, a exposição deve ser a menor possível, tá? Veja também, né, depois, aí, com o passar do tempo dentro do curso, essa questão da exposição, ela também é importante por questão da qualidade da imagem, né? Então, é bastante importante que esse tempo também seja o mínimo para que a imagem ela apresente menos borrão, tá? E tempo mínimo também dá menos tempo para o paciente se mexer, tá? Então, tem toda essa relação com a questão do tempo. Eles falam assim, professor, mas são décimos, milésimos de segundo. Exatamente. Décimos, milésimos de segundo. Mas as situações, né? Situações que precisam de mais tempo. Aí, né? Cada caso é um caso. Cada tipo de exame é um caso com relação ao tempo. Mas temos, então, que essa exposição, a unidade aqui, milligray, esse A é no ar, tá? Porque tem o milligray no ar, tá? Essa exposição, e o milligray no tecido, tá? Então, essa dose aí pode ser no ar ou no tecido. Se você ver esse azinho, é ar. Então, essa exposição é igual
a taxa de exposição vezes o tempo de exposição. Quem determina essa exposição aqui vai ser algum manual de segurança, algum conselho aí vai dizer, olha, a exposição máxima deve ser tanto, tá? Então, numa equação, num exercício, essa exposição aparece dessa forma, tá? Então, você tem aí um máximo que você quer ter, né? O mínimo é um pouco difícil, mas o máximo, ó, a exposição deve ser no máximo de tantos miligray. Ok. A taxa de exposição, quem vai estar trazendo é a máquina, né? Então, cada máquina, cada regulagem que você faz ali, vai gerar uma taxa de exposição. Essa taxa de exposição é constante, tá? Exposição depende do paciente, depende do trabalhador. A taxa de exposição depende da máquina, da regulagem, do tipo de exame, e o tempo de exposição também depende do tipo de exame, tá? Que está sendo feito ali, tá? Então, temos pessoa, máquina, exame, né? Seria basicamente isso. Exposição em miligray, taxa de exposição em miligray hora e o tempo de exposição em hora. Professor, quem vai ficar, professor, horas na frente de um aparelho de raio-x ou próximo dele? Então, né, se você estiver olhando na tela do seu computador, tá tudo ali pretinho, olha bem no olho dessa pessoa aí, você está enxergando ela, tá? Então, essa pessoa, né, você vai ficar aí exposto de alguma forma. Claro que não vai ficar exposto constantemente aí, mas entenda, né, que a gente está quase tocando mesmo na questão do trabalhador. Mas tem situações em que envolve o paciente também, porque, no caso, né, vai tirar aí uma radiografia da minha filha. Já fui com ela 2 vezes, né? Ela tem 3 anos aí, nós já fomos 2 vezes, quase uma por ano, né? E quem que, né, vai ter que segurar a criança, né? O pai, o responsável, a mãe, alguém vai ter que segurar, não vai ser o radiologista, né? Nem o profissional encarregado ali, certo? Então, por isso que esse tempo de exposição é dado em horas, porque você tem uma somatória, né, de tempo no final, ok? Bom, caneta, lápis, borracha, caneta aí, né, para o título, calculadora, se não tiver calculadora, usa o calculador do celular, e vamos para os cálculos, tá? Vamos aí para o primeiro exercício. Eu sabia que vocês iam gostar, né? Estavam doidos para ter uma aula de exercício. Opa, cai não. Deixa eu pegar aqui as minhas canetinhas. Deixa eu só mudar também a minha câmera. Deixa eu ver quem falou comigo aqui antes de ler o exercício. Professor, o filme de um raio-x guarda a radiação? Às vezes ficamos com esses filmes guardados. Não, não fica não, tá? O que o filme de raio-x tem é mercúrio, né? Aí, no caso, desculpa, prata. Oxe, o que deu mercúrio na cabeça aqui? O que ele tem é prata, tá? E raio-x, mesmo filme, né? Esse tipo de material, não é interessante que ele seja descartado no lixo comum. No ano passado, tá? No ano passado aí, a gente fez um trabalho, semestre passado, né? De limpeza desses filmes de raio-x. Mas você pode guardar sem nenhum problema, tá? Aliás, você pode guardá-lo, né? No caso do senhor, né? Por conta do senhor, da sua esposa, né? Toda a questão, né? Do acompanhamento, né? Do quadro aí. Mas uma vez que já foi utilizado ao máximo, nananana, aí você pode fazer o descarte. Esse descarte, né? Pode ser feito de maneira adequada. A gente pode extrair, inclusive, alguma prata dele. A limpeza é feita inicialmente com água sanitária comum mesmo, né? É feita ali. Aqui tem todo um processo, né, de secagem ali, de algumas misturas para retirar essa prata. Mas assim, não sai quilos de prata, né?
são miligramas aí, mas é algo que dá para fazer, né? Era um projeto que eu tinha com vocês aí, né? A gente começar a fazer alguma coisa também, e veio uma Covid-19 aí, e atrapalhou um pouco esse tipo de situação, né? Nós usarmos. Inclusive, né? Inclusive essa questão do filme é o que motiva, nós não utilizarmos mais o filme, mas utilizarmos sim imagens digitais, né? A imagem digital aí. Só que pensa, é muito fácil você falar de imagem digital quando você está ali na Vita Imagem, né? Ou num centro, né, de diagnóstico aí, super equipado, tal, né, particular, né, da iniciativa privada, que vai ter os melhores equipamentos. Agora, você pensar isso, né, lá numa cidade, né, de 7.500 habitantes aí, contando, né, todos os sitiantes, cachorros e gatos, aí fica bastante difícil, né, lá até chegar o equipamento, até ter essa troca toda, mas pode guardar sim, assim, no sentido, né, não tem um problema. Vamos, então, resolver exercício. Exemplo 1, trabalhador. Exemplo, então, estamos minimizando o tempo. Então, vamos escrever aqui. Minimizar o tempo. Minimizar o tempo. Exemplo 1. Então, você tem lá, um trabalhador é exposto à fonte de radiação com uma taxa de dose de 2,3 miligramas no ar por hora. Então, temos aí essa taxa. Taxa de dose é igual a 2,3 ou 2,30 por hora. O trabalhador, né, fica exposto por 36 minutos. Então, qual é a sua exposição ocupacional? Então, qual é o valor da exposição? Eu vou fechar um pouco na minha câmera aqui, tá? Para ficar melhor a compreensão. Depois eu compartilho de novo e a gente volta no exercício. Bem, então, como que nós vamos resolver esse exercício? Ele deu para mim aqui, então, né, a tal da taxa de exposição, deu o tempo que a pessoa fica exposta, né, tempo de exposição, e temos aqui a exposição de fato, né, ele quer um valor numérico para isso, tá? Então, como vamos proceder? Primeira coisa, devo estar atento às unidades, tá? Então, perceba, o senhor, eu vou fazer bem passo a passo, tá? Então, vai copiando aí, não espera fazer tudo não, que depois, né, vai comigo, qualquer coisa, liga o microfone aí e tal, a gente vai se conversando, tá bom? Uma pergunta, vocês conseguem notar a diferença entre o azul e agora o vermelho aqui? A minha câmera consegue, permite essa? Sim, prof. Obrigado. É que eu não consigo enxergar aqui. A iluminação é meio ruim. Pra gente, o azul fica preto. Ah, então é isso. Então, só o vermelho vocês diferenciam, né? Sim. Tudo bem. Então, perceba aí, né? A taxa aqui é dada em hora e o tempo dado em minuto. Então, eu tenho que converter de minutos para hora, tá? Então, vamos converter aí para hora. Como é que converte de minutos para hora? Eu não vou falar, não. Se eu não falar aí, não me deixe esquecer no final de fazer uma chamada, tá? Divide por 60, isso mesmo. Muito bom. Mas o que a gente tinha respondido eu não tinha visto? Ah, não, foi só a série respondendo. Isso, então 36 minutos, 36 dividido por 60, tá? 36 por 60 vai dar quanto? 36 por 60 dá hora.
Opa, 0,6? Muito bom. 0,6 da hora aqui, né? 36 por 60, 6 sobre 10. Muito bom. Então, agora vamos calcular a nossa exposição. A exposição, ela é igual à taxa de exposição vezes o tempo de exposição. E agora, só colocar os números e tocar para valer. Agora, o que professor Emanuel, eu, estudante, tá? Igual a vocês também aí, o que eu recomendo vocês fazerem aqui? Começa a misturar muita unidade. E você começa a se perder, porque como vai transformando, tem uma hora assim que, sabe, fica meio difícil diferenciar quem é quem na história, tá? Então, minha recomendação, professor Emanuel e estudante Emanuel, é a seguinte, que você escreva que a exposição é igual. Então, quem é a taxa de exposição? Taxa de exposição, 2,30 miligray no ar, dividido pela hora, tá? Ó, eu escrevo a minha unidade aqui, vezes o tempo, que é 0,6 da hora. Você não é obrigado a fazer, tá? Mas eu recomendo para que, uma vez que você multiplica muita coisa, você possa, então, ver aí, né, quem vai ser cortado ou não. Então, isso, exatamente, corta o H. Então, tem hora aqui embaixo, tem hora aqui em cima. Cortou e multiplico, então, o 2,3 pelo 0,6. E eu tenho a minha exposição. 2,3 vezes 0,6 deu quanto? 1,38. 1,38 miligray no ar. Muito bom. Aí, ó. Assim, né? Foi boa. Tá bom? Então, voltando aqui. O exercício nos trouxe o seguinte, tá? O exercício nos trouxe, né, uma taxa de exposição aqui, né, de radiação ionizante, em miligray por hora. Toda vez que fala taxa, taxa é algo que varia ao longo do tempo, tá? Taxa de juros, tá? Então, taxa é algo que varia ao longo do tempo. Então, aqui o tempo, dado em minutos, transformamos para hora, e para calcular a exposição, fizemos a multiplicação da taxa de exposição pelo tempo de exposição, tá? Colocamos as unidades para saber quem corta e quem sobra. Quem sobra é justamente a minha unidade, tá? Então, para quem chegou depois, isso aqui, então, é 1,38, né, eminho, mili, GY, gray, azinho, no ar. E estou diferenciando no ar, porque depois vamos falar de miligray no tecido, tá? Aqui fala sobre dose, tá bom? Muito bom. Então, vamos para o exercício 2. Dúvidas? Tudo bem? Se vocês quiserem, depois eu posto a foto da folha no grupo, tá bom? Se quiser, mas assim, não, minto, não vou postar a folha no grupo, não. Eu quero que vocês façam no caderno, depois vão tirar foto e vão postar lá, porque agora as atividades, elas serão também diárias e na aula, tá bom? Professor, não pude participar da aula, né, porque, olha só, o senhor imagina, né, que deu uma ventania lá e estragou a minha fibra ótica, né? Acontece. Aí cada caso é um caso, tá bom? Eu converso com vocês separadamente. Mas quem está participando, eu gostaria disso. Vamos compartilhar uma janela.
Exemplo 2. Vamos de exemplo 2, então. No exemplo 2, ele diz o seguinte para a gente. O pai de um paciente é solicitado a permanecer ao lado dele durante o exame de fluoroscopia, onde a taxa de dose, tá, é igual aí a 6 mg por hora. Então, ele já passou para a gente qual que é a taxa aí, né? A taxa de exposição. Taxa de exposição. Taxa de exposição, aí, de 6 mg por hora. Vou escrever assim. Se a dose diária permitida é de meio miligray, ele já deu a exposição para a gente, ó. Não pode ser uma exposição maior do que essa, ele já deu uma exposição máxima para proteger o paciente. Tá? Vamos lá, proteger o paciente, então. Então, quanto tempo o pai pode permanecer ali? Né? Com quanto deve ser o tempo de exposição? Queremos esse tempo, tá? Quero este tempo em minutos. Porque falar em hora, né? Pensa lá numa pessoa que é um pouco mais simples, né? Se você falar em horas, ó, 0,35 da hora, ela fala, não entendi, né? Então, é bastante importante que seja uma unidade que a pessoa entenda. Então, temos isso aqui, tá? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste na minha câmera. Acho que melhorou, né? Muito bom. Se não entender alguma coisa, fala, tá? Não entendeu alguma letra. Eu enxergo tudo espelhado aqui, gente. Então, assim, é uma tragédia. Eu não sei, não consigo. A posição da folha também, qual fica melhor, porque às vezes o chat abre e cobre a folha. Vocês vão falando aí, tá? Bem, então, temos a taxa de exposição, né, da minha fonte, né, na fluoroscopia. Temos a exposição aqui, máxima, e quero calcular qual deve ser este tempo. Então, os exames aí de fluoroscopia são para, né, verificação do intestino, né? Intestino grosso, às vezes tem que fazer aí a colocação de um contraste, né? Um contraste aí, pode ser, né, via por cima, via por baixo, mas coloca um contraste, então, para o exame do intestino, né? Como sempre disse a você, o intestino é uma região extremamente sensível. Sensível para a doença, sensível porque funciona como um segundo cérebro, né? Sensível porque é onde é feito o aproveitamento dos alimentos. Intestino é sensível. Nosso tubo digestivo, ele é, assim, extremamente importante e não é, né, não é aí, como se diz, uma parte muito bem cuidada. Normalmente, quando a gente fala dessa questão aí, né, da saúde do nosso intestino, né, tira, às vezes, o riso de alguns companheiros aí da área da saúde, mas é extremamente necessário que haja uma saúde, sim, né. A questão do contraste, Célia, já teve casos de uma má administração e teve gente morrendo por conta disso, tá? Mas, assim, sempre aquela questão da dose, né? Então, há uma dose X que você pode administrar o contraste que não causa nenhum tipo de dano, tá? Mas se ela excede, se o material é ruim, o material é muito bom, então já houve problemas aqui no Brasil, tá? Ah, professor, o Brasil acontece tudo de ruim, né? Não, gente, eu sei do Brasil porque eu, né, moro aqui, então sei dessa notícia daqui, tá? Olha, daí eu não consigo te fazer a precisão desse muito, né? Mas assim, se isso passa por um médico, né, que está requerendo esse tipo de exame.
hoje, né, graças à tecnologia aí, e também, né, a própria forma como que você tem ali o médico da família, né, ou do paciente, o médico faz esse acompanhamento, ele tem ali, né, todo como se diz, me foge a palavra agora, mas toda uma relação, né, dos exames que já foram pedidos, e ele, né, deve saber aí, ou deveria saber, pelo menos, quando é muito ou não. Mas exatamente assim, muito essa dose, a partir do momento que essa dose fica prejudicial, eu não sei te dizer, tá? Só que assim, é o tipo, quando você fala de contraste, né, no caso, usar bário e tudo mais, ou alguns outros meios de contrastes, tem, que no contraste ali, a gente chama de edema opaco, né, na fluoroscopia, e às vezes é por via anal, tal, que no na pessoa. Bom, a pessoa tem que evacuar isso, né, no caso do bário, né, não chega a ser tão prejudicial, tal. Tem outros compostos que são, tipo, como chama? Que vai fazer cintilação. Esse cintilar é porque o material, ele é radioativo, né? Você tem um material radioativo diluído. E aí a pessoa tem que expelir aquilo, né? Então tem que ficar no hospital ali, expelindo, tal, fazer todo o acompanhamento, né? Que, né, literalmente vai ter que condicionar esse xixi aí, né? Então é uma situação bem complexa, né? Dessa administração de contraste, e depois você pegar esse contraste de volta, tá? Mas vou dar uma procurada, uma pesquisada sobre essa questão desse limite de exame, né? Quantos exames podem ser feitos. Vamos aqui, então? Deu tempo de copiar tudo, eu acho, né? Contando bastante história já. Agora, vamos, então, calcular esse nosso tempo. Então, a exposição, ela é igual a taxa de exposição vezes o tempo de exposição. Eu estou compartilhando minha tela ainda? Estou. Não estou mais. Só a câmera mesmo, né? Vamos lá, pessoal. Então, substitua, chega o resultado em minutos, por favor. Tá? No caso que você pede, para mim, você pede não, né? Puxa, eu estou falando igual paranense agora. Isso, estou falando mal de paranense para paranense, perdão. Quando você me pergunta do paciente que usa Seria. muito, você tem alguém que usa? Célia, você tem alguém que usa bastante? Na família, sim? Ah, não. 2 exames. Não chega a ser uma coisa tão complicada. Cadê a taxa? 6 miligramas no ar por hora, vezes o tempo. Tempo, eu vou colocar aqui ΔT, tá? ΔT. Bueno, tem miligrama dos dois lados aqui, eu posso cortar. Então, aqui. Então, ficamos com 6 ΔT é igual a 0,5 da hora. Ó, esse cara veio para cá. Fiz um produto cruzado aqui. Opa. Então, a variação do tempo é igual a 0,5 dividido por 6 da hora. Tá? Você pode fazer essa conta aqui, mas quando você chega nisso aqui e não é esse o resultado que você quer um outro resultado, você quer em minuto, multiplica esse por 60. E aí você tem o seu resultado direto. Né? 60 dividido por 6 é 10, vezes 0,5, 5. Então, o tempo máximo que pode ficar aqui é um tempo de 5 minutos. Professor, fica todo esse tempo? Certamente não, tempo máximo aí, né? Mas a ideia é que o exame seja muito mais rápido, né? Menos tempo aí, tá bom? Então, exercício 2,
tá? Ainda, né, falando aqui dessa exposição, tá? Deu a taxa, deu a exposição máxima, que era o tempo, calculamos aqui, então, o tempo em minutos. Tá certo? Prof, você pode Oi. explicar de novo essa parte, como que deu o resultado 5 para mim? Posso. Então, aqui foi o seguinte, ó. Vamos colocar aqui uma folhinha adicional. Então, aqui eu fiz assim, ó. A variação do tempo é igual. Deu 0,5 dividido por 6. Só que eu ainda devo multiplicar por 60. Então, 0,5 sobre 6 vezes 60. 0,5 vezes 60 é 30. Dividido por 6. 30 dividido por 6 é igual a 5. Aqui estava em hora, 0,5, né? Mas quando eu multipliquei por 60, eu já transformei aqui o meu resultado em minuto. Aqui é minuto, minuto, 5 minutos. Deu uma melhoradinha? Quem me perguntou? Se foi a Tainara, Sim, né? eu entendi agora. Valeu. Tranquilo. Obrigado. Gente, pode perguntar à vontade aí, tá? Esse... Vamos fazer mais um exercício, então. Vamos aqui. Vamos compartilhar a nossa tela de novo. Então... Bom, vamos agora, né, para o exemplo 3. No exemplo 3 aí diz o seguinte: um equipamento de fluoroscopia emite 42 mg por minuto na mesa para cada miliampere de operação, tá? Então, perceba que ele já passa para a gente, no exercício, no enunciado, o quanto seria isso, tá? Essa taxa associada, tá? Uma taxa aí, né, a essa exposição ao longo do tempo, né? Associado à corrente, tá? Porque no caso, tá? O que é bastante importante quando nós falamos de um tubo de raio-x? Quando falamos de um tubo de raio-x, vai nos importar muito, tá? Qual é o valor da tensão de trabalho e qual é o valor da intensidade da corrente elétrica, tá? Então, é por isso que nos exercícios, esses dois aparecem, tá? As tensões vão na casa de milhares de volts, tá? Então, a gente trabalha em casa com 110 volts. No aparelho de raio-x, você chega a trabalhar com 150 mil volts, tá? Só que a corrente é muito baixa. Então, o seu aparelho de eletrodoméstico, ele trabalha com até 15 amperes. Aqui, nós falamos de coisas na casa de miliampere, 0,001 ampere. Então, é uma corrente baixa, tá? Mas tanto numa situação como na outra, nós não estamos tocando nessa corrente elétrica. E quando a corrente elétrica vai para o corpo humano, aí a gente tem um outro trabalho fazendo uma análise, então, dos efeitos biológicos da corrente elétrica. Bem, nosso foco é os efeitos da radiação ionizante, né? Os efeitos biológicos da radiação ionizante. Então, por enquanto, não falamos de corrente elétrica aí, mas só para verificar que são unidades bem próximas da gente. Só que a unidade dessas doses, né, é bem diferente, né? A ordem de grandeza. Então, qual é a dose recebida pelo paciente em um exame de anêmia opaco aí, que é realizado com 1,8 miliampere e requer 2,5 minutos de tempo de fluoroscopia. Então, vamos aqui.
só anotar esses dados aqui. Então, ele passou para a gente uma taxa de exposição dividido pela corrente de operação, né? Corrente de operação que é igual a 42 milli tudo isso dividido por miliampere vezes minuto. E ele quer saber, então, qual que é a dose recebida, né? Qual é, de fato, a exposição, uma vez que temos aí um tempo de 2,5 minutos e também uma corrente igual a 1,8 miliampere. Muito bom, muito bem. Então, como eu havia comentado com vocês aí, né? Tubo de raio-x depende bastante dessa tensão que é aplicada e da intensidade da corrente elétrica. Por quê, professor? Porque você tem, né, falando assim, a grosso modo, o filamento de tungstênio e o alvo. Né? Você vai ter lá o alvo, que é um sólido, que vai receber os elétrons, e ao receber elétrons, ele produz um feixe de raio-x. Tá? Então, ele recebe esses elétrons aqui. Bom, para arrancar esses elétrons aqui, eu devo passar uma corrente. Tá? Eu tenho uma corrente de operação que passa por aqui. E tenho também uma corrente, tá? Uma corrente, entre aspas, flutuante, que é a corrente que vai ligar o anodo ao cátodo. Tá? Só que para acelerar esses elétrons, eu tenho que ter uma tensão, também chamada de diferença de potencial. Tá? No outro momento, a gente explica com um pouco mais de detalhes, aí, né, com uma certa riqueza, desse funcionamento do aparelho. Mas entendendo aí que a corrente elétrica é bastante importante, quando a corrente elétrica passa por aqui, os elétrons, né, eles vão sofrendo uma colisão e acabam sobrando aqui de alguma forma, você tem uma concentração bem grande, e como tem uma diferença de potencial, eles acabam, então, se deslocando, acertam o alvo e liberam raio-x, tá bom? Ok, então, vamos lá. Como que nós vamos resolver esse exercício? Eu tenho uma taxa de exposição pela corrente, né? Eu quero saber a exposição, eu tenho um tempo e tenho a corrente. A intensidade da corrente elétrica, a gente, é dada pela letra I, tá? Intensidade da corrente elétrica é dada pela letra I. E ΔT é a minha variação do tempo de fato, tá? Então, como podemos resolver esse exercício? Bom, professor, se ele fosse de alternativa, eu pensaria primeiro em multiplicar todo mundo, ver se tem alternativa. Num segundo momento, eu dividiria um pelo outro, somaria para ver, né? Somaria tudo, subtraria tudo, você vai tentando as operações mentais para ver até onde chega, né? Então, temos o seguinte, ó, a exposição, ela é igual a essa taxa, tá? Taxa aí, vezes o tempo. Só que, neste caso, nesse exercício, eu não tenho a taxa, eu tenho a taxa, ó, como que está o meu exercício aqui? Meu exercício está assim, ó, exposição, nossa, o professor esqueceu assim mesmo esse tiro? Eu tenho taxa pela corrente, vezes o tempo. Como é que eu posso sair da segunda equação e chegar na primeira? Veja bem que eu não quero ensinar vocês a guardar fórmula, tá? Eu estou fazendo uma análise do exercício e verificando uma equação eu consigo sair dela.
Como é que eu saio dessa equação e caio nessa aqui? Como é que eu tiro a corrente daqui de baixo? Olha o papel travando a gente de novo. Isso, muito bom, né? Lendo a mente de vocês, mesmo essa distância tão grande, você multiplica aqui pela corrente. Isso mesmo. Eu multiplico aqui pela corrente. Ao multiplicar pela corrente, que nesse caso ficou horrível, vou escrever aqui embaixo para ficar um pouco melhor. Olha, eu tenho lá a exposição, que é igual a taxa pela corrente vezes o tempo. Então, para que eu volte na equação anterior, eu multiplico aqui pela corrente. Professor, ia dar certo o que eu falei, que era multiplicar todo mundo. Dá mesmo, né? Mas é importante a gente saber o que está sendo feito. Sobre as unidades, vamos conferir? Miliampere e minuto. O tempo está dado em minuto. Ok. A corrente está dada em miliampere. Tranquilo. Então, as unidades estão conversando de maneira igual. Perfeito. Agora é só multiplicar. Então, eu tenho 42 miligray por miliampere vezes minuto, tá? E chegamos a isso porque, né, você tem um trabalho aqui, ó. Sabe, professor, como é que eu cheguei nessa equação? Né? Como eu cheguei em miligray dividido por miliampere vezes minuto? Porque eu tinha assim, ó. Eu tinha a taxa miligray dividido por por minuto. Tudo isso dividido por miliampere. Então, era a taxa pela corrente. Quando eu resolvo essa divisão, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. E aí ele aparece para cima agora, tá? Então, eu tenho miligray dividido por minuto vezes miliampere. Tá bom? Então, só para dizer de onde vem isso. Minuto, corta com minuto, miliampere, corta com miliampere. Então, temos que a exposição vale quanto? Quem fez a continha para a gente aí? R$ 189. Vamos ver. Certo? Com esse exercício, então, ele passou para a gente aí, né? A taxa de exposição pela corrente, ele quer saber a exposição, ele deu um intervalo de tempo e deu também uma corrente de trabalho. Tá? Professor, você pode explicar de novo como que chegou nesse resultado? Posso. A minha equação dizia o seguinte, ó. Minha equação primeira dizia que a exposição é a taxa de exposição vezes o tempo. Só que no exercício ele não me passa a taxa, ele passa a taxa pela corrente. Para que eu tenha, então, o valor correto de exposição é taxa vezes tempo. Então, para que eu desapareça com essa corrente aqui de baixo,
eu devo multiplicar aqui pela corrente, tá? Devo multiplicar pela corrente. E aí, então, né, eu substituo pelos termos, né, a taxa pela corrente 42, o tempo é 2,5 e a corrente é 1,8. Tudo bem? Deu uma melhorada? Tá, joia. Muito bom. Então, isso aqui, nós estamos falando de exposição. Vamos agora falar de outra coisa. Vamos falar de distância. Tem alguém com o áudio aberto, pessoal? Então, como podemos maximizar a distância? Bem, para maximizar a distância, gente, a gente tem que ter em mente aí um conceito que é o do quadrado da distância, coisas que decaem com o quadrado da distância, tá? Então, a gente vai usar essa equação ali, tá? Você tem, né, uma exposição antiga, né, e uma distância antiga, né? Estou aí a uma distância x, tá? E eu aumento, né, para 2x. Então, eu tenho uma nova distância e uma nova exposição, tá? Ficamos, então, dessa forma, assim, com a nova exposição dividido pela antiga exposição é igual ao quadrado da distância antiga dividido pelo quadrado da distância nova, tá? Como é que seria isso, professor? Assim, tem uma outra forma do senhor especificar? Será? Tem, sempre tem. Ou não, mas esse tem. Então, perceba assim, acho que vocês veem um pedacinho na minha câmera também, né? Então, eu tenho aqui a minha fonte, tá? Minha fonte de radiação ionizante, e estamos a uma certa distância x. Tá? Então, a pessoa está aqui e tal, muito bom. E aí, tudo certo? Beleza. Tá? O que vai acontecer? A fonte continua no mesmo lugar. Só que agora vamos para uma distância y. Tá? Ou, nos termos que eu coloquei ali, essa primeira distância, uma distância 1, e ele sofre, então, uma exposição 1, e ele está agora a uma distância 2 e sofre, né, uma exposição 2. Então, como que fica a relação, né? Qual será, né, a minha nova exposição se eu conheço a distância 2, a distância 1 e a intensidade da exposição primeira? Bem, aí eu tenho aqui a nova exposição dividido pela antiga exposição é igual a distância antiga ao quadrado dividido pela distância nova também ao quadrado. Tá? Ah, professor, né? Já está colocando se afastar, e se ele se aproximar, não pode acontecer isso também? Pode, claro que pode, né? Sem dúvida. Justamente aí, como que a gente pode saber? Vamos colocar, por exemplo, você tem lá Chernobyl, né? Então, como é que eu sei a situação que está lá dentro do reator, lá, né? Ou uma outra região que seja? Bom, faz uma medição de longe. Você faz uma medição de longe, você sabe qual distância você está, então é só fazer essa continha, você sabe, né, quanto, né, de radiação que você receberia se você estivesse exatamente lá em cima da fonte. Bom, mas o que a gente quer mesmo é se afastar, né, porque queremos segurança, em primeiro lugar. Vamos aqui, de mais uns exercícios. Mais dois exercícios, tá bom? Hoje a aula é um pouco light, né? Nossa primeira aula aí com umas 3 aulas ou 2 aulas, né? Que seja depois exercício. A gente vai um pouquinho mais devagar. Então, exemplo 1. Falando agora de maximizar a distância. Minimiza tempo, maximiza a distância.
Então, exemplo 1. Você tem lá um tubo de raio-x, tem um rendimento, né, de 26 microgray por miliampere, miliampere vezes segundo, a uma distância fonte-receptor de imagem de 100 centímetros, quando operado a 70 kV. Qual, quilovolts de pico a gente chama, né? Qual aí seria a dose de radiação a 350 centímetros do alvo? Então, estávamos a 1 metro de distância e agora 3,5 metros, né? Qual seria esse rendimento que chega ali? Então, vamos. A primeira intensidade, aí, é de 26. Dividido por miliampere segundo. Queremos conhecer qual é a nova intensidade, uma vez que a distância 1 é igual a 100 centímetros e a distância 2 vale 350 centímetros. Então, vou só focar agora só no exercício. Deixa eu ver. Sim, volta. O ônibus já vai sair. Ônibus? A anterior. Você quer essa aqui, Luiz? Luiz, essa aqui que você quer? Prof, sobe mais um pouco assim. Obrigada. De nada. Deixa eu colocar aqui um pouco mais. Aqui é onde começa o exercício. Luiz, você é muito querido, Luiz, só que assim, no meio digital, escrever com letra maiúscula é uma pessoa gritando, tá? Como eu mexo bastante, eu leio gritando, tá? Não, tranquilo. Sei que não é de propósito. Foi? Beleza. Luiz, foi também? Ah, explicar essa última parte? Explico. Aqui, né, o que foi feito? Com base na... Ah, sim. Então, bora, então. Então, tínhamos assim, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu... Isso. Bem, então, tenho essa exposição para 100 centímetros, tá? E quero aí qual o valor dessa intensidade para 350 centímetros, tá? Vou utilizar essa equaçãozinha que trabalha com os quadrados da distância, tá? Então, você tem o seguinte, a nova intensidade, aqui eu quero descobrir, dividido pela intensidade antiga, que é 26. Aqui, quando você fala de distância e de rendimento ou intensidade da radiação, e chega ali, aqui não precisa estar colocando a unidade, tá? É mais da multiplicação mesmo. Como tem muita coisa ao quadrado, acho que piora um pouco, tá? É só saber o seguinte, ó, se eu estou usando miligray por miliampere segundo, certamente, né, eu tenho aqui alguma coisa como né, microgray por miliampere segundo, né? Então, esse cuidado que eu sei a unidade final ali. Distância é 1 ao quadrado, então é 100 ao quadrado dividido por 350 ao quadrado. Gente,
Aqui é o seguinte, ó. Eu posso até ensinar vocês a pular, mas como vocês vão cair lá embaixo, eu já não sei, tá? Ensinar a pular é ensinar até aqui. Como você vai cair é o desenvolvimento particular disso aqui, tá bom? Você pode elevar separadamente cada um deles, fazer a divisão, depois o produto cruzado. Você pode fazer o produto cruzado aqui e a multiplicação primeiro. Então, isso é muito particular, tá? Então, há uma particularidade aí que ela é de vocês, na resolução. O que eu, né, estudante Emanuel, faria, né? Eu, estudante Emanuel, veria o seguinte, quando está elevado ao quadrado tanto em cima quanto embaixo, eu reescrevo aqui, ó, e 2 dividido por 26, que é igual a... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, me dá um segundo. Eu tô ouvindo alguma coisa, mas não pode ser o meu áudio. Ou pode ser o meu áudio, não sei o que está vindo. Bem, então aqui, eu, estudante menor, falei o seguinte, está elevado os 2 ao quadrado, então eu posso tirar o quadrado aqui para fora e efetuar essa divisão, ó, tá? Para que o meu número não fique muito grande, porque assim, 350 ao quadrado, né? 350 vezes 350, né? 122.500, eventualmente você pode tropeçar nos números. Aí esquece um zero, tudo mais. Se você acha tranquilo fazer assim, bora, pode fazer, tá? Ou, se quiser, faça desse jeito que eu estou colocando para vocês aqui, tá bom? Então, você tem lá a exposição 2 dividido por 26, que é igual a 100 dividido por 350. Não vai dar exato aqui, né? 250. Isso, muito obrigado. 0,285, eu vou arredondar para 0,286. 0,286, tudo isso ao quadrado. Aqui, 2 dividido por 26 é igual. Prof, Agora, por que oi, não pode deixar 285? 285. É porque É. depois do 5 vem o 7. E Ah, aí ficaria mais correto levar uma casa aí. Tá bom? Tá. 0,286 ao quadrado. Aí, gente, que entra a questão da calculadora científica ou mesmo a calculadora de vocês. Perceba aqui, ó, na calculadora científica, com o meu número, perceba como, professor? Agora você percebe, né? Perceba aí que eu tenho muito mais dígitos colocados aqui. Então, no papel, eu até escrevi 0,286. Só que aqui eu tenho mais dígitos, tá? Então, você pode usar esses dígitos. Professor, o Paraguai está fechado, ninguém tem mais essa calculadora. Verdade. Apesar que um dia eu disse que seria importante ter uma, né? Mas tudo bem, tá? Então, assim, estou dizendo assim que você chega mais próximo do resultado, tá? O ideal seria usar aqui, é você pegar este resultado e eleva ele ao quadrado. Você aperta essa teclinha aqui, que acho que agora vocês não vão conseguir enxergar muito bem, não. Eu aperto aqui, ó, que eu tenho x ao quadrado, tá vendo? Ó? É ela que eu aperto. Apertei ela aqui, tá? Ela pegou a minha resposta ao quadrado e então, né, me deu um número um pouquinho menor ali. Tá bom? Mas vamos. Ponto 286 ao quadrado vai dar 0,081,796. Produto cruzado, então, estou fazendo 86, tá? Esse resultado é direto aqui, tá? Como se estou usando calculadora normal. Vezes 26 vai cair para 2, aí
vamos colocar aqui o seguinte. Deixa eu ver. Eu vou considerar, eu sempre considero duas casas depois da vírgula, tá? O normal meu, duas casas depois da vírgula. Então, seria 2,12, tem um 6, 2,13. 2,13 microgray por miliampere vezes segundo. Se Professor, ui, eu não entendi de onde que surgiu 0,081 aí, esse número. de 0,286 ao quadrado. Tudo bem? Ó, tem o 0,286 ao quadrado, tá? Mas o número ao quadrado, ele diminui. Então, quando o número é menor do que 1, ele acaba diminuindo mesmo, tá? Quando ele é menor do que 1. É só você pegar lá, por exemplo, Mas, 0,2. 0,2 vezes 0,2 é 2 vezes 2, 4. Tem duas vírgulas. Então, ó, rapaz, ó, dois números menores do que 1, que deu menor ainda. Pode falar, quem ia falar alguma coisa? mas professor, você fez na calculadora científica esse resultado, né? Fiz, mas dava no celular também. Ah, tá, mas daí, por exemplo, eu tinha feito 100 dividido por 350, deu aquele númerozão lá, é só apertar o x ao quadrado na minha calculadora científica que vai dar esse resultado? Sim, sim, x ao quadrado já dá esse resultado. Uhum. Mas assim como a Franciele disse, dá de fazer no celular também. Nesse momento eu não localizo onde está meu celular para mostrar para vocês, tá? Mas dá. Não sei mesmo. Acho que deixei na sala, na cozinha lá. Tudo bem? Dá para fazer. Gente, professor, não tenho celular, eu só tenho um computador. Digita lá. Calculadora online. Você vai lá e resolve, entendeu? Te dá jeito para quase tudo, tá bom? Muito bom, Letícia. O celular, uma excelente ferramenta nossa aí, né? Ferramenta de estudo. Ah, posso passar ou tirar um print aí? Estão copiando ainda? Tudo bom? Isso deve ser um sim, né? Oi. Sim. Pois não. Opa, foi nada. É. Ou você abre o microfone, Fátima, mas se tiver com vergonha, me manda um áudio. Me manda um áudio que. O quê? Para falar? Parece bloqueado? Deixa eu ver se eu consigo desbloquear o teu som aqui. Eu bloqueei as pessoas, mas desbloquear, vamos ver. Não é possível ativar o som de outra pessoa e não tem esse superpoder. Por gentileza.
Pessoal, eu vou fazer de um outro jeito aqui, para eventualmente falar, professor, eu não tive a sua ideia, e aí, né? Como é que fica? Ok, a gente não vai brigar por causa disso, não. Ó, e se eu não tivesse feito, né, aquela divisão? Eu vou pegar a partir daqui. Então, você tem lá, I2 dividido por 26, que é igual a 100 ao quadrado, dividido por 350 ao quadrado. Vamos ver aqui. I2 dividido por 26 é igual a... Quanto que é 100 ao quadrado? 100 ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, 10 à quarta, 10 mil. 10 mil dividido por 350 ao quadrado. 350 ao quadrado, 350, né? Ó, fazendo na mão aqui, ó. 122.500. Caramba. Tô bom. Aí, vou prosseguir, né? I2 igual. Se você, professor, eu peguei e já multipliquei aqui, ó. Pá, mandei o 26 para cima. Beleza, se eu mandar o 26 para cima aqui, 26 vezes 10 é 260. São 260 mil dividido por 122.500, tá? Então, 22... Corrente não, desculpa, intensidade 2. Perdão, é que para mim também é corrente na física. 260 mil dividido por 122.500. Isso vai dar 2,12 microgray dividido por miliampere segundo. Tá bom? Professor, preferi fazer assim, achei mais legal, professor. Achei muito complicado o seu jeito lá de... E tudo bem, gente, pode fazer desse jeito mesmo. Eu achei que vocês iam fazer desse jeito, e aí observar o meu, tal, eu falei assim, olha, tem um outro jeito de fazer mesmo, né? Que legal, mas eu vou fazer não. Tá bom? Tranquilo, Fátima, tem que perguntar mesmo. Então, vamos para o nosso último exercício. Tranquilo esse, pessoal? Alguém quer mandar mais alguma dúvida, alguma coisa? Opa. Quem falou comigo agora? Sim. Uma consideração. Deixa eu fazer uma consideração aqui, tá? Então, a Taine falou, professor, e aí qual resultado eu uso? 2,12, 2,13. Perceba o seguinte, tá? Nós fizemos alguns arredondamentos, tá? Nessa conta aqui, ó. Aqui, ó, 2,13, tá? Eu estou com arredondamento. Então, quando você faz isso numa questão lá da sua prova, do seu concurso, algo parecido, tá? Se for uma questão aberta, que é muito difícil, normalmente concurso é questão fechada, mas se for uma questão aberta, a pessoa faz uma análise de todo o seu cálculo e ela percebe em algum momento que você fez arredondamento. Normalmente é questão fechada. Sendo questão fechada, ele vai colocar alguma coisa aproximada já, tipo 2,1. E 2,1 vai dar certo para os dois casos. Tanto para esse que eu fiz primeiro, quanto para esse que eu fiz segundo, né? 2,1 está no esquema. Porém, tá? Porém, se você fizer uma análise mais criteriosa, tá? Criteriosa da unidade das coisas que você está medindo, aí se você for para a área da metrologia, né, que trabalha com calibração e tal, aí você vai ter que ser chato a esse ponto, vou colocar chato assim, né? Mas perceba assim, ó, aqui eu não tenho nenhuma casa depois da vírgula, aqui nenhuma casa depois da vírgula, aqui nenhuma casa depois da vírgula. Aí você fala, tá aí, professor,
a resposta não pode ter casa depois da vírgula. Não, não é bem assim, tá? Não é só isso. Vai entrar em cena um negócio chamado de algarismo significativo. Nossa, professor, algarismo significativo? Como é que é isso? O algarismo significativo, ele verifica a precisão dos instrumentos que você está usando, tá? E você não pode utilizar você não pode chegar num resultado de precisão maior do que aqueles que foram dados no seu exercício, no seu problema, tá? Para nós aqui, resumindo tudo isso, seria, de modo grosso modo, tá? Não que é exatamente assim, mas 99% dessa forma. Eu não tenho caso depois da vírgula, não tenho caso depois da vírgula, não tenho caso depois da vírgula, então, minha resposta aqui seria melhor escrever I2 como 2 microgray miliampere segundo, tá? Essa resposta, ela estaria livre de alguns erros ali, tá bom? Mas, só para dizer assim, quem está certo? Alguém errou? Não, ninguém errou, tá? Estamos, as duas respostas corretas, tá bom? Desculpa assim, né? Explanar, falar tanto. Vamos resolver mais um e fechamos então, tá bom? Exemplo 3. É o 3. Não, exemplo 2. Então, no exemplo 2, maximizar a distância, temos qual é a dose ocupacional aproximada de um tecnólogo em radiologia em uma posição onde a taxa de dose é de 3 mg por hora e em uma posição mais distante, onde a taxa de dose é de 0,2 mg por hora, durante um exame de fluoroscopia que dura 4 minutos e 15 segundos, tá? Então, ele quer saber aí a dose ocupacional. Então, estamos em duas situações, né? Então, vamos aqui para a situação 1. Na situação 1, temos uma taxa, né, uma taxa de dose aí, igual a 3 mg no ar por hora. E na situação 2, temos uma taxa de 0,2. É mais distante. Então, a taxa de dose que chega ali, ela é menor, né? É isso que o exercício quer evidenciar para a gente, tá? Ele está evidenciando, se você está mais distante, a taxa será menor. Só que o exame, nos dois casos aí, né, eu tenho uma pessoa perto e uma pessoa longe. Eu tenho aí 4 minutos e 15 segundos. Então, queremos descobrir o seguinte: quanto vale a exposição 1 e quanto vale a exposição 2? Tá? É isso que queremos calcular. Tá bom? Eu vou deixar esse exercício para vocês resolverem e já entregar hoje isso para mim. Tá bom? Já entregar isso hoje. Vou fazer um pouquinho diferente. Vocês, né? Nós estamos em quantos aqui? Deixa eu ver. Estamos em 18.
né? A nossa turma tem 21 alunos, 20 fizeram a prova, tá? Então, assim, quero dar para vocês uma vez, parabéns para vocês, tá? Uma aula que rendeu barbaridade, tá? Ó, vocês estão show de bola, perguntando aí e tal, né? Estamos explicando, resolvendo exercício, então vocês são nota 10. Depois de 2 aulas de prova, nossa, rendeu muito bem, tá? Então, parabéns, tá? O que eu vou fazer com vocês, então? Vou pedir para vocês resolverem esse exercício 2 aqui, tá? Resolvam esse exercício 2 e depois manda para mim o exercício 2, tá? Manda para mim o exercício 2, junto com as fotos lá do seu caderno, tá bom? Junto com o seu caderno. Só que aí a gente vai fazer um negocinho diferente hoje, tá? Um negócio diferente hoje, que é o seguinte. Eu gostaria que vocês, né, eu dou um tempo, tá? Não precisa ser hoje exatamente. Se você conseguir, muito bem. Se não conseguir, tudo bem também. Eu vou pedir que vocês transformem, tá, essas fotos em PDF, tá? Então, deixa eu só me perguntar, quem foi a Rafaela, me perguntou? A Rayane. Sim, envolve o tempo isso, Rayane. O objetivo desse exercício é mostrar para vocês que quando a distância muda, a dose também muda, tá? O exercício mostra isso. Mas eu vou resolver pela primeira equação do tempo mesmo, tá? Então, transformar as fotos em PDF, tá? Primeira forma de fazer isso, usar um aplicativo, tá? Então, tem alguns aplicativos ali no celular de vocês que já faz isso. O que vai acontecer? Você tira as fotos, tirou lá 7 fotos, aí você clica lá em transformar em PDF, ele vira um PDFinho só, tá bom? Primeira forma, aplicativo. Segunda forma, na segunda forma, você pega as fotos e joga no Word. E do Word, você pede para transformar em PDF direto, tá bom? Do Word transforma em PDF direto, ok? Isso, inclusive... Oi? Volto sim. Eu volto no texto, pode deixar. Como é que eu falo? Isso aqui é nativo, tá? Você transforma de Word para PDF tranquilo ali, sem grandes problemas, tá bom? Então, eu vou pedir essas fotos aqui. As instruções do que eu quero para vocês aí, vocês me mandarem, eu mando de novo ali no grupo, tá bom? Voltando no texto, então, que é o trabalho de vocês de hoje. Deixa eu pegar aqui uma janela. Professor, sobe mais a folha um pouquinho. Pera aí, ó. Melhorou? Esse exercício, então, para você verificar, né, essa questão da dose, a diferença que você tem, né, a diferença que você tem de uma distância para outra, tá? Você pode, inclusive, calcular essa distância, né, o quanto uma distância é maior do que a outra. A última linha é que a linha acaba aqui mesmo. Aqui. Ô, professor, Oi. as atividades que tu quer, todas do caderno? Isso. Eu quero os exercícios resolvidos na aula de hoje, mais esse último exercício para vocês, tá bom? Ah, tu quer só os exercícios de hoje, então. Começando... Tá, mas tem que mandar hoje ou tem um outro prazo para mandar esse exercício já resolvido? Tem prazo. Se vocês quiserem fazer ainda hoje, tá fresquinho na memória, tá aquele pau marco velho, tá? Vocês querem até domingo para mandar isso? Pode Não ser? entendi.
estão pedindo prazo. Pode ser domingo, pode ser a próxima aula. É que eu acho que quanto mais prazo, sabe assim, né? Né? Então, para Vou tentar domingo à para noite, hoje, então. pode ser? Para domingo à noite, eu vou colocar para vocês lá no. E, professor, Jesus, pode mandar pelo e-mail ou tem que mandar lá pela sala lá? é o que eu estou querendo fazer, mas tem gente que está com o áudio ligado e está dando um eco considerável. O nosso canal de comunicação, segundo bimestre, é a sala remota, tá, pessoal? É a sala remota, ok? É a sala oficial, você entrega a sua tarefa. Lá eu tenho todo, apesar que quando você mandava no meu e-mail, tinha uma confirmação, tá? Mas agora, se você joga lá na sala de aula remota, eu tenho a hora que vocês entregaram, o arquivo, tem tudo. Lá, assim, fica totalmente, tanto ao meu favor quanto a seu favor, tá? Não tem como sumir tarefa uma vez enviada lá, tá bom? Inclusive da prova de vocês, eu sei quem fez a prova em 48 minutos, quem fez a prova em 9 minutos, tá? Então fica tudo registrado. Quem começou a prova 9 horas certinho, quem começou a prova 9h40, né? Então fica tudo registrado lá, tá bom? E até as questões que vocês acertaram errado. Gente boa, então nossa aula acaba hoje 10h40 por motivos de a aula já rendeu bastante, tá bom? Então, conversamos ali no grupo e vejam depois lá na sala remota, que é lá no RA de vocês, tá bom? No portal. Joia? Gente, boa noite, beijo no coração, um abraço. Professor. Eu precisava sim, mas eu esqueci, Grazi. Obrigado por lembrar e agora já foi.